Tudo bem? O fundo? Ah, que bom, obrigado, obrigado. Dando a devida importância quando ele nos fala. E dando a devida importância na certeza que ele sempre quer se revelar para você, para mim, para a sua igreja, para que a gente possa caminhar na sua direção. Nós vamos orar agora, pela aula especificamente. Pelo Brasil, nós vamos orar no culto, quando todos estiverem reunidos aqui. Hoje é 7 de setembro, é um dia significativo para o Brasil. Então a gente vai orar por eles, pelo nosso país, pelo país onde Deus te colocou para ser sal e luz. Tá certo? Então vamos orar pelo tempo que passamos aqui. Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor quer se revelar a nós através da sua palavra, que é inspirada e útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que todos nós sejamos completos diante de Ti, para exercermos o ministério que o Senhor tem dado a cada um de nós que já Te conhece. Obrigado pelo livro que estamos estudando, obrigado porque Paulo escreveu essa carta aos Romanos, uma carta tão densa, uma carta que revela maravilhosamente o Teu plano de salvação para cada um de nós. Nós nos alegramos por essa verdade tão maravilhosa que nos transforma e continua nos transformando dia a dia. Cada irmão que está aqui diante de Ti, se apresenta diante de Ti com atenção, pela ação do Teu Espírito Santo, para estudarmos a Tua palavra e para que o Senhor se revele e para que saiamos daqui fortalecidos na Tua graça, misericórdia, agradecidos pela Tua justiça. Oramos no precioso nome do Senhor Jesus, que realizou aquela obra completa para que fôssemos chamados Teus filhos, filhos de Deus. Queremos viver para a Tua glória. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito bem, pode sentar. O friozinho talvez espantou um pouquinho. Queridos, então, estamos tendo o privilégio de estudarmos a carta de Paulo aos Romanos. Vimos até aqui, desde o primeiro capítulo, Paulo dizendo, olha, religiosos, aquela igreja em Roma que Paulo não tinha conhecido ainda, mas ele tinha boas notícias, que tinham muitos judeus e muitos gentios, talvez mais gentios do que judeus, na igreja em Roma. E Paulo foi muito claro ao dizer a todos eles, olha, todos vocês precisam da mesma coisa, da graça do Senhor Jesus. Vocês judeus e vocês gentios. Aí foi desenvolvendo isso no capítulo 1 de forma assim assustadora para nós, dizendo que a ira de Deus permanece sobre todos que não conhecem a ira de Deus. Porém, no desenrolar do capítulo 1, capítulo 2, do capítulo 3, nós ficamos assim maravilhados com a solução de Deus para o meu pecado, para o seu pecado, para o pecado da humanidade, a única solução de Deus, a única, não há nenhum outro caminho, como você sabe. Então, no capítulo 3, percebemos aquela palavra que algumas pessoas, nossa, que palavra difícil, justificação, mas nós entendemos, essa palavra justificação é algo que temos que lembrar. A tradução, a nova tradução na linguagem de hoje, não usa a palavra justo e justificado. Ela diz que, em Romanos 5, a gente vai ler agora, né? Pela fé Deus nos aceitou. Não dá o devido peso, porque Deus não nos aceita pela nossa fé, nem pela sua, nem pela minha fé. Deus nos aceita pela obra completa do seu Filho. E quando nós, mediante a fé, cremos nessa graça, aí sim Deus nos aceita. Então, cuidado com algumas traduções. Muitas pessoas têm incentivado a compra da NTLH, porque a linguagem é mais fluida, mas tem coisas que quem ama a palavra de Deus e quem estuda a palavra de Deus percebe que são coisas que tiram um pouco do peso, do valor daquilo que Deus queria revelar para cada um de nós. Então, continuamos. A nossa igreja usa como texto base a nova versão internacional, a NVI. Temos uma versão não mais moderna, mas um pouquinho mais fluida, chamada nova versão transformadora, que é interessante. Ela nesse texto, ela fala que Deus nos declarou justos, e isso é verdade, né, pelo que nós temos estudando, né? Aí temos as antigas, a revista atualizada teve uma nova
atualização, não é assim, atualização não, mas deixou a linguagem mais fluida na Nova Almeida Atualizada, a NAA, também uma ótima versão, mas então cuidado com paráfrases são mais interpretativas, tem uma paráfrase muito famosa chamada A Mensagem, do Eugene Peterson, então, mas cuidado com as paráfrases e com essas versões mais atualizadas, porque nós estamos aqui na nossa igreja, na escola dominical, querendo conhecer a palavra de Deus como ele, o autor. Eles são escritores, mas o autor da palavra, inspirado aqueles homens, inspiração já passou. Ele inspirou aqueles homens para que a palavra de Deus fosse nossa. Quando o pastor prega bem, não fala, nossa, como o pastor estava inspirado hoje. Não use essa palavra para pastor. Inspiração é só para os homens que Deus, porque a palavra inspiração é Deus soprou aquilo que ele queria. Agora, o pastor pode ter sido iluminado. Nossa, como você estava iluminado hoje, pastor. Está ótimo, né? Recebeu a luz e transmitiu a palavra de Deus. Muito legal. Por isso, abra a sua Bíblia em Romanos, no 5º capítulo, Romanos capítulo 5. Vimos na aula passada com o pastor Alexandre, Romanos capítulo 4. Na aula anterior, nós trabalhamos Romanos capítulo 3. Agora, Romanos capítulo 5. Nós vamos ler esse texto. Antes de passarmos aqui, vou fazer o seguinte, deixa eu passar um pouquinho antes de lermos. Muito bem. Vamos só consolidar, não sei se todos estiveram aqui, esse conceito de justificação. Esse conceito não na nossa mente, mas nos nossos corações. Essa palavra justificação, que parece uma palavra teológica, difícil, mas é um conceito que os nossos corações devem abraçar para entender a obra maravilhosa do Senhor Deus. Prestem atenção. A justificação é um ato. Presta atenção. Justificação não é um processo. Você não está sendo justificado. Entende isso? Justificação é um ato soberano de Deus. Não tem nada a ver, em tese, esse ato de justificar com você. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece ser justificado. O que nós merecemos é a condenação eterna. Mas como é um ato soberano de Deus, que por sua graça nos dá algo que nós não merecíamos. Entenda isso. Então, justificação é um ato soberano de Deus que, por sua graça, gratuitamente, Ele nos oferece. Então, nós recebemos de graça. Lembramos que o preço foi alto, foi caríssimo, a morte do seu filho. Mas nós recebemos de graça, porque nós não temos que fazer nada. Temos que receber esse ato soberano de Deus. Então, é o ato soberano de Deus que, por sua graça, declara justo. Eu te declaro justo. Você não se torna justo. Uma pessoa justa, agora eu sou justo, não erro mais, tudo que eu faço está na justiça de Deus. Cuidado com isso. Você é declarado justo diante de Deus. Ele te deu de presente, Ele outorgou a sua justiça para você e para mim. Então, é um ato soberano de Deus que, por sua graça, declara justo diante dele, você e a mim. Diante de Deus, nós somos justificados. Justificar. Justificação, ato soberano de Deus, que por sua graça nos declara justo diante dele, o pecador. Que mediante a fé, aí sim, pela graça de Deus, sois salvos mediante a fé. Crendo, mediante a fé, crê que em seu lugar, Jesus Cristo derramou o seu sangue para salvá-lo da morte eterna. Então, esse é o conceito da justificação. Um ato soberano de Deus, que por sua graça declara justo diante dele, você e eu, nós pecadores, e mediante a fé, crendo nisso, percebemos e entendemos claramente, pela ação do Espírito Santo, que no nosso lugar, Jesus Cristo derramou seu sangue para nos salvar eternamente. Isso é maravilhoso, temos esse conceito claro. E outra coisa muito legal, esta é a maravilhosa boa notícia. Este é o maravilhoso evangelho pelo qual viveremos sob a graça de Deus. O evangelho na sua vida não foi só naquele momento que você entendeu esse ato maravilhoso do Senhor Jesus Cristo através de Deus. O evangelho, a boa nova, ele tem que cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia. Nós vamos concluir isso no final de Romanos 5. Muito bem. Falei isso na aula capítulo 3. Mas observem, gente, que coisa maravilhosa. Na cruz do Senhor Jesus, quando ele morreu, derramou seu sangue, essas três verdades se encontraram na cruz. Olha que visualização linda.
na cruz, na morte do Senhor Jesus, a justiça, a misericórdia e a graça de Deus se encontraram naquele momento que, se você pela fé crer nisso, você vai estar na posição que Deus queria que você tivesse. No sacrifício de Cristo, a justiça, a misericórdia e a graça se encontraram ao mesmo tempo na cruz. A justiça, porque o pecado não ficou impune. Jesus pagou o preço. Entende isso? A morte de Jesus foi um alto preço. Alguém precisaria pagar o preço. E pela graça, foi o próprio Jesus Cristo. Só podia ser ele, porque ele não tinha pecado nenhum. Não é certo? Tinha que ser. O Filho de Deus, naquela cruz, se tornou justiça no meu e no seu lugar. Que coisa maravilhosa, maravilhosa entendemos. Na cruz também, a misericórdia. Por que a misericórdia de Deus foi revelada na cruz? Porque Deus poupou-nos da condenação e colocou a punição sobre o seu próprio Filho. A condenação era sua, mas naquele momento a condenação foi dele. Entenda isso. Quando Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado mesmo. Naquele momento, o Senhor Jesus foi desamparado por Deus. A gente não entende a profundidade disso. Olha o preço disso. Naquele momento, quando Jesus falou isso, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele foi desamparado mesmo naquele momento. Por quê? Porque ele estava carregando naquele momento os meus pecados, passados, presentes e futuro. Essa é a grande realidade na cruz. A justiça em Senhor Jesus. A misericórdia, condenando seu Filho. E a graça. Porque, além de nos livrar da condenação, ele nos deu a vida eterna de graça para nós. Pelos merecimentos únicos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era Deus. 100% Deus, 100% homem, sem pecado. Então, entendem essa grande realidade, queridos, que na cruz, a justiça, a misericórdia e a graça se encontraram. Então, quando nós conversamos em Romanos 3 sobre a justificação, essa é a verdade que você e eu temos que abraçar. Por isso que o Evangelho, por isso que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que você... Ai, que carta difícil, Paulo foi muito complicado. Não. Estuda a palavra de Deus e Deus vai se revelando cada vez mais para você. Você tem um plano da salvação muito claro em Romanos. Você pode usar todos os versículos em Romanos para falar da verdade da salvação para as pessoas às quais você quer dar esse testemunho. Está condenada, mas tem uma solução. Muito bem, então nós vamos ler agora os 5 primeiros versículos de Romanos 5, tá? Estamos lendo na tradução NVI, se você que está com o seu celular, então NVI, você que está com a sua Bíblia, a gente usa NVI, se tem uma outra tradução, acompanhe, tá certo? Eu falei um pouquinho da NTLH, se você tiver, não vai aparecer essa palavra justo ali, então você dá uma descartada nesse primeiro versículo da NTLH. Nossa, que cara chato. Não, mas é verdade por causa dessa tradução fluida, boazinha, mas não a tradução que reflete aquilo que Deus tinha a intenção de nos revelar, ok? Então, lendo na NVI, os 5 primeiros versículos de Romanos 5. Tendo sido, gente, olha assim, é quase que portanto, depois de tudo que nós ouvimos no capítulo 3, o que ouvimos no capítulo 4, explicado pelo pastor Alexandre domingo passado, e agora falo, portanto, tendo sido, pois, justificados, agora você e eu entendemos claramente essa palavra, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, aqui em Romanos, vamos acompanhando na palavra de Deus. Romanos, 5º capítulo, 1, 2, 3 principais efeitos. Deus está dizendo assim, olha, vocês são justificados, prestem atenção nos efeitos dessa justificação na sua vida. Além de vocês se tornarem justos, declarados justos diante de mim, vocês têm efeitos maravilhosos por serem assim. Então, o primeiro, temos no texto, temos, está escrito aí, tendo sido pois justificados, temos paz com Deus, temos paz. Não teve, não terá, você tem paz com Deus, paz com Deus. Então, o primeiro efeito, paz com Deus.
Preste atenção numa pequena diferença. Ficou mais alto? Não sei. Em Filipenses, capítulo 4, lembra daqueles versículos que a gente conhece bem? Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. A paz de Deus é a paz que você tem tranquilidade, calma diante de Deus, que Deus te preenche no momento que você entrega a Ele as suas ansiedades, as suas preocupações, aí você recebe a paz de Deus e fala, Senhor, o Senhor está no controle da situação. Mas essa paz que nós estamos lendo aqui, não é a paz de Deus, é a paz com Deus. Paz com Deus. Significa que éramos inimigos? Sim. Que estávamos em guerra antes, que merecíamos ser condenados. Agora, através da justificação, através desse ato, nós temos paz com Ele. Você está pacificado, você está reconciliado, você tem paz com Deus, mediante a fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação nos dá, num ato, paz com Deus. Deus não está mais brigando com você, entre aspas, né? Você não está mais contra Ele. Você é agora declarado justo diante de Deus. Essa é uma consequência, a primeira grande consequência, o primeiro grande efeito da justificação. Não há inimizade. Não há... Posso descer melhor? Todos me veem assim? Eu prefiro aqui do que lá. Então, não há inimizade, nada contra, não há vingança. A paz com Deus foi estabelecida de uma vez por todas. Esse é o primeiro grande efeito da... O primeiro grande efeito da justificação. Agora, olha um segundo efeito. Por meio de quem tivemos, está no versículo 2, por meio de quem obtivemos ou tivemos acesso pela fé à graça de Deus. Olha que coisa interessante. A justificação, além de proporcionar paz com Deus, ela nos dá acesso à graça de Deus. Olha que interessante. Essa palavra no original significa que você se aproximou de Deus, você tem liberdade de estar na presença dele. Os reis, naquela época, você não podia chegar, eu quero falar com o rei, e vai lá na frente do rei. Não vai. Do dignatário, você não podia. Você teria que ser apresentado. Né? O senhor, rei, está ali, José Luiz quer falar com o senhor. Quem, José Luiz? Né? Não, você não poderia ir direto na presença do rei, na presença da majestade. Agora, olha que versículo interessante, ele está dizendo que por meio da fé, que nós somos justificados pela graça, nós temos acesso. Quem que nos apresenta diante do rei? Fala alto. Jesus Cristo. É Ele que chega e fala, está aqui, Senhor Rei, Deus Todo-Poderoso, Ele sendo Deus, está aqui. José Luiz, justificado, o seu filho. Venha, venha, venha ao trono da graça. E sabe uma coisa maravilhosa que é esse ato? Nunca mais você vai sair diante do trono da graça. Você está na presença do Rei dia após dia. Nós que queremos escapar nos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas falhas. Mas não, nós estamos agora na presença do Rei. Fomos apresentados definitivamente para Ele, pelo ato completo do Senhor Jesus naquela cruz, exercendo a justiça, graça e misericórdia. Então, o segundo benefício, o segundo efeito, não só a paz com Deus, mas esse acesso livre diante do Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso, entendemos. Temos, então, livre acesso à sua presença. Em qualquer lugar, em qualquer momento, somos introduzidos livremente por meio do único mediador, Senhor Jesus Cristo. Só Jesus Cristo que te leva à presença de Deus. Não tem santo, não tem santa, não tem. Só há um único mediador, o Senhor Jesus Cristo. Só há um único mediador. Que graça, amados. Temos que sair daqui assim, puxa Senhor, que coisa maravilhosa, que efeito da justificação. Eu tenho paz contigo, eu estou na tua presença, e tem mais. Nós, não só isso. Agora, o texto diz assim, olha,
A graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Nos gloriamos, ficamos alegres na esperança de estarmos diante do Senhor, diante da tua presença. Que bom, temos certeza que o Senhor está me recebendo pelos méritos do Senhor Jesus. Que alegria isso. Então, gloriar-se é ter essa alegria, é ter essa satisfação de estar na presença de Deus. Mas não só isso, também nos gloriamos diante dele, e o texto vai dizendo, na primeira parte aí, na esperança da glória de Deus, na esperança que estaremos fisicamente ressurretos na presença dele. Hoje você não está diante do trono. Hoje você não está. Você está, fisicamente, o Senhor quer dizer, você está diante dele, diante do trono da graça, sim, mas vai chegar aquele dia, quando o Senhor nos chamar, nós vamos estar presentes lá, como o Senhor Jesus está. As pessoas ficam impressionadas. Sabia que o Senhor Jesus está na presença de Deus em corpo? Corpo? Ressurreto? Jesus não está lá em espírito. Está em corpo. Isso nos leva a ficar pensando que você vai estar lá em corpo. Também, um corpo ressurreto. Isso nós nos gloriamos e ficamos felizes por isso. Certeza, sem nenhuma dúvida, que nos aguarda a sua plenitude. É a esperança aqui, a palavrinha grega elps significa esperança sem dúvida. Porque quando a gente usa esperança aqui, eu tenho esperança que vai dar certo. A gente sempre tem um tiquinho de dúvida, né? Esperança, mas essa esperança da palavra de Deus é que não vai dar errado, que vai ser verdade. Você vai se gloriar na presença dele completamente. Agora vem uma coisa mais difícil. A Bíblia está dizendo que a nossa justificação, além de nos gloriar na esperança da glória, diz que nós vamos nos gloriar, podemos nos gloriar nas tribulações. Tribulação, nas provações, nas dificuldades, nos momentos de tristeza, nas más notícias em todas as áreas, no emprego perdido, na falta de dinheiro, na morte de um parente, num diagnóstico médico que te assusta. Senhor, eu tenho isso. E Deus vai agindo. Mas a Bíblia está dizendo que você, filho justificado, pode se gloriar não só no fato de você vai estar na presença de Deus, mas pode se gloriar nas tribulações também. As tribulações presentes, as tribulações do dia de hoje, as tribulações as quais você e eu estamos, vamos dizer assim, estamos passando agora. Tribulação que eu digo, talvez nos relacionamentos, marido e mulher, nos relacionamentos pais e filhos, nos relacionamentos sociais, tribulação diante de uma notícia ruim, tribulação diante da falta de alguma coisa, tribulação entre os irmãos em Cristo, tribulação, mas Deus fala, você é justificado, eu tenho a solução para você. Primeiro que eu estou junto com você, primeiro que eu tenho a solução para te dar, primeiro que eu estou presente, eu não erro, eu te amo, então você pode se gloriar nas tribulações. E essa tribulação deve produzir em você e em mim perseverança. Eu estou no meio da tribulação, mas eu estou confiante em Deus, que Deus está agindo comigo, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou chorando, eu estou na presença dEle. Eu não me rebelo, não é possível. Depois que eu me tornei cristão, só problema, deve estar alguma coisa errada. Não é assim. Deus está dizendo, não, eu estou com você. Então, essa perseverança nessa glória da tribulação, ela vai aprovar o nosso caráter, o seu caráter, o meu caráter, ele vai sendo progressivamente aprovado, porque a gente está passando por uma tribulação, mas diante de Deus, na confiança que Deus está agindo, e aí sim, aquela paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações, em Cristo Jesus, Filipenses 4:7. E a outra verdade, o outro efeito da justificação é que em Deus, nós temos a certeza que Ele nos ama, como eu acabei de dizer. Deus não pode nos amar mais e nem pode nos amar menos. Deus é amor, ponto. Deus podia me amar mais. Não, Ele não pode te amar mais. Porque não há variação no amor dEle. Deus está me amando menos porque aconteceu isso. Não, Ele não pode te amar menos. Ele é amor pleno, completo. Então, e essa certeza que nós temos é porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos dá gratuitamente no momento que você é salvo. Ali você se torna a habitação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai confirmar, que vai te dar essa certeza do amor dele por você. Quais são os resultados, então, vamos dizer assim,
positivos dessa confiança em Deus nas tribulações. Nas tribulações. Por isso paramos um pouquinho aqui. Porque vivemos momentos difíceis. Momentos difíceis, de forma geral, no país, na sua cidade, talvez na sua família, nos seus relacionamentos, talvez com você mesmo, suas dúvidas, etc. E Deus está dizendo, você, filho, justificado pela graça, você tem alguns resultados que eu quero te mostrar. A tribulação nos leva à perseverança. Versículo 3 diz isso. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. Perseverança, você está determinado, você está com foco no que de fato é importante. Nos afastando das distrações que tiram o nosso olhar do Senhor Jesus. Lembra quando Pedro estava andando sobre as águas, olhando para Jesus firmemente, quando Pedro começou a olhar o barulho, começou a ouvir o barulho do vento e olhar as ondas, aí ele começou a afundar. Quando nós tiramos o foco do Senhor Jesus, nós vamos começar a afundar. E é fácil começar a afundar nas tribulações. Por que comigo? Eu que sou isso, sou aquilo. Aí nós começamos a achar que somos muito bons. Começamos a achar que não merecemos isso, porque estamos na igreja há tanto tempo, porque fazemos isso, porque trabalhamos no nosso ministério, porque damos isso, damos aquilo. Por que comigo, Senhor? Deus fala o quê? Não tire o olho de mim. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então, essa determinação nos leva a ter perseverança. Persevere, persevere. É fácil perseverar quando está tudo bem, quando todos os resultados são bons, quando os seus filhos estão no Senhor. Agora, na dificuldade, na tribulação, precisamos perseverar para depois o quê? Termos a aprovação. Versículo 4, está escrito aí. Olha o versículo 4. Porque a perseverança... A tribulação produz perseverança, no 3, e a perseverança, um caráter aprovado. Aprovação. A experiência de perseverar nos produz firmeza na confiança e nos prepara de forma crescente para os próximos eventos. Se você está passando por uma aprovação difícil hoje e está diante de Deus se firmando, para a próxima tribulação que certamente virá, queridos. Nós vivemos uma vida complexa. Nós ainda estamos aqui sob o peso do pecado. Talvez a tribulação que venha seja maior do que essa. Mas se você perseverou, você está ganhando um caráter aprovado para que enfrentar a nova tribulação que talvez Deus lhe permita passar. E essa aprovação vai consolidar a sua esperança. Versículo 5. E a esperança não nos decepciona. Deus, queridos, Deus não vai te decepcionar. Mesmo que você ache que Ele está te decepcionando, porque as coisas continuam não indo como você gostaria que fosse, espera. O tempo de Deus não é o seu tempo. Nosso tempo é o cronos, por isso é cronômetro, cronologia, mas o tempo de Deus é kairos, que é o tempo de Deus, que é um tempo que não necessariamente é o teu tempo, é o tempo dele, que Ele vai te dar aquilo que Ele acha que tem que te dar. Então confie nisso, confie nisso. Eu estou confiando nisso, na minha própria vida, da zela dos meus filhos, que no tempo dele, Ele vai consolidar aquilo que Ele quer para a glória dele. Essa aprovação, ela vai sedimentar a esperança. Experimentaremos mais do seu amor e da alegria de vivermos na sua presença. Os benefícios da justificação, eles não são diminuídos pela tribulação, entende isso? Os benefícios da justificação, do fato de sermos declarados justos, eles estão no mesmo nível que aquela glória de estarmos na sua presença constantemente. Mas na tribulação, Deus também quer ser glorificado e quer produzir em você uma alegria do jeito que Ele possa permitir. A segurança real. Esse é o versículo 5. Veja o versículo 5, na tua Bíblia. Coloquei aqui. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Senhor não nos dá o Espírito Santo sob medida. Um pouquinho. Ele nos dá o Espírito Santo completamente. Aí eu coloquei aqui o versículo de Efésios, no primeiro capítulo, versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, as boas novas, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, em Cristo, com o Espírito Santo da promessa.
Você foi selado, você tem a marca. Desculpa o exemplo meio chulo, mas quando você vê um boi com aquela marca, né, daquele ferro quente, não perde. Aquilo lá é para identificar quem é o dono dele. Você foi selado com o Espírito Santo para identificar de quem você é. E você não perde mais essa marca. Você não perde mais, queridos, não perde mais. Podemos discorrer aqui sobre que não perdemos mais a salvação. Mas tenha certeza que se você creu mediante a fé no ato maravilhoso de Jesus na cruz, te justificando na sua graça, na sua misericórdia, crê que Ele é seu Senhor, seu Salvador, você foi selado com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai promover em você essa perseverança que vai lhe levar a uma aprovação do seu caráter e que vai levar na consolidação da sua esperança. E aí a Cristina citou uma coisa interessante logo hoje, antes da aula, que nesse capítulo ela tem um versículo que foi o versículo que ela se converteu. Foi a base, é isso, Cris? E é esse o versículo que eu coloquei aqui, e coloquei assim, ó, peraí, para decorar. Não precisamos decorar agora por causa do tempo, mas quando eu tenho tempo, a gente decora na hora. Romanos 5:8. Esse é um versículo que você tem que decorar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato do quê? De ter Cristo morrido no meu e no seu lugar, de forma geral. Aqui o versículo. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como que Ele prova? Pelo fato de seu único filho, o Deus, 100% Deus, 100% homem, teria que ser homem também, ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores que fomos, que somos, que lá na frente não seremos mais, mas enquanto estamos aqui, continuamos sendo pecadores. E essa graça maravilhosa, nós temos que constantemente agradecer nas suas orações diárias. Senhor, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque naquela cruz eu hoje sou considerado teu filho. Me orienta a viver para ti. Me orienta a me gloriar em ti, inclusive nas tribulações. Eu quero ter um caráter aprovado, quero perseverar diante de ti, porque eu tenho certeza do seu amor para comigo. Essa é a verdade. Agora, nós vamos, olha para a sua Bíblia, nós vamos ler Romanos capítulo 5, de 6 a 11. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Gente, que texto autoexplicativo. Que maravilha. Você foi salvo? Eu quero deixar isso claro aqui para cada um de nós. Salvos no passado, salvos no presente, salvos no futuro. Você vive o seu presente diante de Deus. Fomos salvos no passado pela penalidade do pecado. Você hoje não mais tem a condenação por ser pecador. Fomos justificados por isso, declarados justos. No passado, a penalidade do pecado que deveria cair sobre você e você deveria ser condenado, você não é mais condenado. Você agora está justificado, você é declarado justo, a justiça do Senhor Jesus foi dada para você. Estamos sendo salvos hoje, no presente, do poder do pecado. Queridos, nós podemos vencer, sim. Nós podemos dizer não para o pecado. Podemos, sim. O nosso inimigo, o diabo, ele está com as armadilhas prontas. A nossa carne também, querendo o mundo também nos cercando. Nossos três grandes inimigos, o mundo, você mesmo, o diabo, para que você peque, para que você não faça aquilo que Deus quer. Mas pela ação do Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra, por uma vida de perseverança diante dele, você pode sim dizer não para o pecado.
Não quero dizer com isso que você vai ficar isento do pecado, que você não vai pecar mais. Nós continuamos pecando, a nossa carne ainda habita em nós. Por isso que Gálatas diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, para que a gente não faça aquilo que seja do nosso querer. Essa luta vai continuar até aquele dia. Mas, hoje também nós podemos ser livres do poder do pecado pela ação do Espírito Santo, pela aplicação e obediência e prática da palavra de Deus. No passado, livres da penalidade do pecado. No presente, salvos do poder do pecado. E seremos salvos no futuro da presença do pecado. Não vai haver mais pecado, Espina. Lá na presença de Deus não pecaremos mais. Lá na presença de Deus o pecado não vai deixar de existir. Que maravilha, que glória. Essa é a nossa esperança. Então, guarde os 3 P's. Fomos salvos da penalidade do pecado. Vivemos salvos do poder do pecado. Podemos usufruir disso. E no futuro seremos salvos da presença do pecado. P. Que maravilha, entendemos essa grande verdade. Tem uma frase de Agostinho de Hipona. É muito interessante conhecer Agostinho, ler as institutas e tudo mais, mas é muito interessante essa frase. Tu nos fizeste para ti mesmo, ó Senhor. E o nosso coração se impacienta até descansar em ti. Queridos, Deus nos fez para Ele. E parece então, você e eu, que nós não vamos ficar tranquilos. Nós sempre vamos estar impacientes se nós não descansarmos nele. Se você e eu não descansarmos nas suas promessas, naquilo que o Senhor nos oferece, nós vamos viver sempre impacientes, sempre reclamando, sempre murmurando, sempre chiando, sempre cada vez mais próximo do abismo. Só quando nós descansamos no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, nós podemos viver impacientes. Agostinho falou isso e é uma frase bastante significativa. Alegria na justificação. Paulo não está dizendo que nós devemos ficar alegres na tribulação. Ai, que alegria, estou passando por uma dificuldade. Não é isso. Ai, que alegria, recebi um diagnóstico terrível na minha vida, na minha saúde. Ai, que alegria, não é isso que Paulo está dizendo. Quais são os sinais de alegria na justificação? Primeira coisa, uma profunda satisfação na doutrina da nossa justificação pela fé. A justificação nos leva a essa satisfação que você e eu estamos tendo agora ou sempre, você sempre já teve. Pai, muito obrigado, eu me alegro porque a obra foi tua e eu sou justificado, eu sou salvo agora. Outra alegria na justificação, que o passado não nos escraviza pela incerteza de sermos aceitos por Deus. Presta atenção, querido, por pior que você tenha sido no passado, um ladrão, um roubador, um mentiroso, um adúltero, seja o que for, quando Deus lhe justifica, quando Deus lhe aceita, Ele limpa essa culpa do passado. Os seus pecados todos foram cravados naquela cruz. Os seus pecados passados, presentes e futuros foram cravados naquela cruz. A sua relação com Deus não é determinada pelo seu desempenho. Agora uma frase interessante para guardarmos. Nem pelo seu mau desempenho, nem pelo seu bom desempenho. Às vezes nós achamos que, se estamos certinhos, vamos na igreja, damos o dízimo, cantamos e participamos disso, participamos daquilo, cumprimentamos as pessoas, está tudo muito bem, merecemos um pouquinho mais de Deus. Deus poderia ser melhor conosco, poderia nos livrar de alguns problemas. Não viva pelo desempenho. Você é aceito diante de Deus pelo desempenho da cruz do Senhor Jesus Cristo e Ele age na sua vida como Ele quer, te abençoando em todas as áreas, te abençoando na falta, te abençoando na abundância, como Paulo disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E essa é um alvo, um objetivo nosso, de termos o nosso caráter aprovado diante das certezas e das incertezas, das dificuldades, das não dificuldades. Eu olho para a igreja, pessoas que a gente conhece, estou olhando aqui agora e sinto, puxa, que dor foi. Que dor foi. Vejo a Vilma, querida, aqui agora, eu olhei direto para ela, que dor foi. Que dor foi quando o Senhor chamou o Miguel de repente, iam passear, entre aspas, e o Senhor chamou o Miguel. Que dor. E ela nunca murmurou contra Deus. Eu sou testemunha disso, porque fomos das primeiras pessoas a chegar na sua casa naquele dia, né, Vilma? E a Vilma, tinha acontecido
menos de 1 hora, de 2 horas, a morte do Miguel. E a Vilma lá, diante do Senhor. Eu sei que Deus não erra. No tempo de Deus, Ele levou meu marido querido. Isso é fortalecimento no caráter. Isso é perseverar na tribulação. Outra coisa, os pecados que cometemos na nossa caminhada não nos levam a duvidar do amor de Deus. Não duvide do amor de Deus, por favor, queridos. Mesmo que você peque de forma terrível, terrível contra o seu irmão, contra a sua esposa, contra o seu marido, contra os seus pais, contra a igreja. Esse pecado não vai lhe afastar de Deus. Não quero mais saber de você. Você, não. Sempre há disposição, o sangue do Senhor Jesus Cristo, o perdão dado na cruz, o pecado já foi cravado na cruz, se há arrependimento verdadeiro. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, como diz Provérbios 28:13. Então, essa alegria da justificação está nessa profunda satisfação do que Cristo fez por nós, está no fato de que o passado não nos escraviza, está no fato de que nós podemos continuar caminhando diante dele, sempre justos. Essa é uma verdade que a gente não pode esquecer. E quais são os sinais da alegria da justificação? Não relacionaremos o amor de Deus com o nosso desempenho, como eu acabei de falar, passado com o nosso desempenho presente. Não relacione o amor de Deus se você está acertando ou se você está errando. Deus te ama como você é, aquilo que você faz. Claro que o pecado o entristece o Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. A Bíblia fala que Deus não pode contemplar o pecado. Sim, isso o entristece, mas isso não anula a sua justificação diante de Deus. Pensamentos tais como, Deus está sendo injusto comigo, serão dissipados quando focarmos no que Ele realizou na cruz por mim e no seu amor imutável. Não associe uma dificuldade à falta de amor de Deus. Deus está sendo injusto comigo. Por quê? Porque eu faço isso, eu dou dízimo, eu faço isso. Não barganhe com Deus. Se eu fizer isso melhor, aí Deus vai me ajudar mais. Não, barganhe com o Senhor Deus, por favor. Essa é uma realidade presente na internet, de cabo a rabo, você vai só ouvir isso, troca com Deus e tal. Deus faz, declara, você é filho do rei, você não é cauda, você é cabeça, você querendo colocar você numa posição de antropocêntrica, o homem é o centro. Esses livros, um dos mais vendidos, o Café, como é que é o nome? Café com Deus, sei lá, do David Leonardo, etc., que fica só massageando os nossos egos. Não, você pode, você consegue, porque você não nasceu para ser isso, ser aquilo. Cuidado com isso. Deus não barganha com você nada. Claro que vivemos na presença de Deus em obediência, nós temos a satisfação diante dele, e Deus sim, ele tem prazer nisso. Tem prazer nisso. No pecado, ele tem sim prazer no arrependimento, tem prazer na mudança e nos abençoar, sim, mas não numa troca. Entenda isso, não é troca. A morte será enfrentada, entre aspas, com serenidade, diante da certeza do lugar para onde iremos e ficaremos para sempre com ele. A morte está chegando. Talvez mais rápido para mim do que para você, para outros aqui. A gente não sabe. Eu lembro muito bem quando a minha irmã caçula morreu, Marise. Eu estava trabalhando. Ela tinha tido um filho no dia anterior. Depois alguém me liga lá na Alcatel. Foi difícil ouvir. Zé, vem para Atibaia. Foi. Silêncio. Papai do céu chamou sua irmã. 37 aninhos. Um dia depois do nascimento da Sofia. Foi difícil. Aí quando eu cheguei no hospital, o Totti estava lá e abracei. Não estava cedo, pastor. Não estava cedo para o senhor chamar a Marise. Estava muito cedo, ela tem 37 anos. Chorava. E recebendo consolo de Deus, porque foi no tempo dele, não no meu tempo. Então a serenidade diante da morte. Que Deus produza isso em você, em mim, nos seus queridos. Que Deus está no controle de toda a situação. Agora, nós vamos ler de novo. Abra sua Bíblia, de novo. Romanos 5, agora de 12 a 21. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o mundo não é levado em conta quando não existe lei. Toda a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque, como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nosso Senhor. Obrigado, Williams. Queridos, esse também texto é um autoexplicativo. Claro, a gente poderia ficar aqui uma aula tentando entender um pouco mais isso, mas está claro que como o pecado entrou por um só homem, a salvação e a graça veio por um outro homem. Deus tinha um plano para Adão. Veja, 2 homens, 2 verdades definitivas. Morte em Adão, vida em Cristo. Adão prefigurava um símbolo, um tipo do Senhor Jesus, o inverso. Um homem, todos, você e eu, fomos representados em Adão. Isso chama-se, na teologia, representação federal. Todos. Não, mas se eu estivesse lá, seria diferente. Adão e Eva, né? Eu falaria de outra forma com a serpente. Faríamos do mesmo jeito ou pior, não sei. Todos nós somos representados em Adão, por isso que nós já nascemos pecadores. Por isso que nós não somos pecadores porque pecamos. Nós nascemos pecadores, nascemos pecadores, por isso pecamos. Sempre. Em Adão. Morte. Consequentemente, assim como uma só transgressão, como diz o texto de Romanos 5:18, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça. Por isso que eu falei que a justificação é um ato, santificação é um processo, a justificação é um ato. Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Queridos, como a palavra de Deus fica viva para nós, entendendo esse capítulo de Romanos 5, entendendo 3, entendendo 4, entendendo 2, entendendo 1. Nós estamos entendendo Romanos, vamos estudar Romanos até o capítulo 7 aqui, semana que vem vamos entrar em outros detalhes. A partir do capítulo 6 ele fala como que o justificado deve viver, mas a gente está entendendo essa maravilhosa ação de Deus na nossa vida. Olha que interessante, aqui é o texto, desculpa, eu li Romanos 5:18. O Evangelho, as boas novas, nos diz: você é mais pecador do que jamais ousou acreditar. Saiba disso, você é mais pecador do que você imagina que seja. Nós somos muito benevolentes conosco mesmo. Talvez porque você administre bem, talvez porque você acha que fala bem, talvez porque você é bonzinho, você ajuda a velhinha a atravessar a rua. A gente acha que, né, nós não merecemos um pouquinho. Para de achar assim. O Evangelho afirma que nós somos pecadores, mais do que nós imaginamos, ousamos acreditar. E o Evangelho também nos diz: você é mais aceito em Cristo do que jamais ousou esperar. Somos aceitos pelo Senhor Jesus, que
em Adão, um homem, todos pecadores. Agora, nós todos pecadores, convergimos para um ato na cruz, do totalmente Deus, do totalmente homem, tinha que ser Deus. Morreu naquela cruz o alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Lembra desse texto? Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate. E aí vai a música que a gente conhece muito bem. O alto preço foi pago. E lá você foi completamente aceito. Pelo que você era, aceito pelo que você é. E talvez por aquilo que ainda você vai fazer. Deus não te abandona. Creia, confie nisso de verdade. Mesmo quando o sussurro do inimigo, Deus não te ama. Deus não iria fazer isso com você se Ele te amasse de verdade. Claro, você pecou desse jeito. Quem peca assim não tem mais resposta, não tem mais apreciação de Deus. Viu como você é mau? Aí você começa a esmorecer. Aí, em vez de chegar mais próximo do fogo, mais próximo da palavra, você começa a deixar de vir à igreja. Você começa a deixar de conversar com as pessoas. Como é que você está? Tudo bem? Não está tudo bem? Nós exercemos a nossa filiação, nossa justificação na comunidade, na igreja, entre os irmãos, buscando conselhos, buscando oração, participando da reunião de oração, participando das células, participando da escola dominical, participando do culto, visitando durante a semana. É assim que nós nos fortalecemos e aprovamos e perseveramos nas tribulações para ter um caráter aprovado, para fortalecermos a nossa esperança que o Espírito Santo dá para cada um de nós. Então, como essas verdades podem ser refletidas em nossas vidas? Uma pergunta para você e para mim. Quem é você? Você que está aqui. Talvez você venha há muitos anos, mas responda para você mesmo no seu coração. Você entendeu claramente o Evangelho? Qual é a sua condição hoje, agora, diante da palavra tão clara de Deus? Você é confiante em si mesmo? Caminhando na sua perspectiva da verdade? Aguardando aquele dia diante de Deus? Coloquei ainda morto em seus pecados? Será que você está acostumado com a igreja? Acostumado em ouvir mensagens, de gostar de algumas músicas? Eu sou evangélico porque é uma boa opção. Defende fortemente a política. Mas você é convertido? Ou é convencido? Quando Deus te chamar, para onde você vai? Cuidado, não vai falar para você, senhor, eu frequentei 40 anos a ECA. Não é isso que eu estou falando. Ou você está confiante na maravilhosa obra de Jesus Cristo, que mediante a fé, você recebeu de graça a sua filiação para viver eternamente na sua presença. Mesmo texto de Efésios e Romanos 5:1. Ou você é salvo pela graça mediante a fé, justificado. E como a realidade da graça de Deus derramada sobre você, que o levou a confiar na obra de Cristo, lhe tornando seu filho, afeta o seu dia a dia, queridos. Nós vivemos agora, daqui a pouco, segunda, terça, quarta, quinta, daqui a pouquinho vamos nos encontrar com as pessoas. Como é que essa é a realidade de você ser filho, justificado, ciente das promessas de Deus, ciente de que Deus quer te cada vez mais aprovar o seu caráter em obediência à sua palavra? Como que isso afeta o seu dia a dia? Não dá para ser crente só no domingo, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é fazendo imposto de renda, falando a verdade. Quando alguém fala, tio, me dá um dinheiro aí você fala, não tenho dinheiro aqui. E tinha. Não, mas que mentira normal essa no semáforo? Coisas assim, que a gente vai levando, mas nós não vivemos como justificados e filhos de Deus para agradá-lo. E como que as verdades explicitadas em Romanos, até aqui que você tem visto, 1, 2, 3, 4, 5, afetam a sua interação com as pessoas que ainda não conhecem ao Deus único, justo e amoroso, que se doou para nos receber como seus filhos amados.
que fogo arde no seu coração para você evangelizar o padeiro, o lixeiro, a sua secretária que trabalha na sua casa, o seu colega de escola, o seu vizinho, o seu marido, o seu filho, sua sobrinha, o seu sogro, a sua sogra, pessoas que ainda não perceberam e não, mediante a fé, receberam e entenderam a graça de Deus, tornando o Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz, o Evangelho, a Boa Nova. Como é que você se relaciona com as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus? Talvez você ore por elas, talvez você convide a igreja, ok, muito bom, mas não perca a oportunidade. Você jovem, você adulto, seja o que for. Eu tenho lutado contra isso. Perdi a oportunidade agora. Até para o médico que você vai fazer consulta. Claro que no trabalho você tem que trabalhar. Não vai ficar falando de Jesus na hora do trabalho, você está perdendo, não está ganhando para falar de Jesus. Isso até é um erro. Não, falar de Jesus para o meu chefe. Chefe, vem cá. E blá, 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 blá. Você devia estar fazendo um relatório para mim. Tem oportunidade. Ora por ele, ganha oportunidade. Mas nós estamos numa semana, num mês missionário. É muito legal, levando a palavra de Deus. A gente vai comentar sobre isso no culto depois. Mas como que essa verdade realmente te afeta? No dia a dia, diante dos outros, diante de Deus. Queridos, é um privilégio termos a palavra de Deus para ouvirmos e para entendermos. Vamos continuar. Semana que vem, Romanos 6. Não sei, acho que é o pastor Felipe, não lembro a escala. Mas que o Senhor nos dê essa vontade de conhecê-lo, de procurá-lo, de nos gloriarmos quando tudo está bem, mas de nos gloriarmos nas tribulações, na certeza das suas promessas, na certeza do seu amor, na certeza da sua presença, e nas tribulações, no corpo de Cristo, no corpo local, na igreja evangélica congregacional atibaense, nesses irmãos, talvez os mais próximos da sua célula. Que bom compartilhar, orando, compartilhando com os grupos. Essa semana foi maravilhosa. Eu tenho mais, quando apertar o sinal eu termino, porque já terminei, vocês viram, né? Deixa eu ver, ó. Opa, acabou. Então, quando bater o sinal eu termino. Mas, por exemplo, foi uma alegria, recebemos essa semana passada, né, a notícia que o Paulo Siqueira nos deu. Queridos irmãos, eu fui ver um resultado, e o resultado do meu PSA saiu de 200 para 0 alguma coisa. Não foi isso, irmão Paulo? Glória a Deus. Vamos? 208 para 0,56? O que é isso? O que é isso? Glória a Deus por isso. Agora, glória a Deus também para você e para mim, que talvez tenha aberto um diagnóstico e tenha visto lá, as coisas não estão boas. Senhor, o que o Senhor quer comigo? Quero glorificar o teu nome nessa notícia não muito boa. Quero fazer o tratamento. Quero compartilhar com os irmãos. Quero glorificar. Glorificamos a Deus com a dona Tina que quebrou, mas está em casa talvez. A irmã Neide, né, vovozinha. Até o médico falou, vou colocar uma prótese, é bem vovozinha. Foi para a UTI, saiu da UTI, foi para o quarto, não sei, está em casa já? Você não tem essa informação. Ainda não, ok, obrigado. Ok, mas está bem, graças a Deus. Essas notícias, Deus se revelando nessas boas notícias e nas notícias difíceis, Deus se revelando da mesma forma. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, somos imensamente gratos pela tua obra, não merecendo a obra do Senhor Jesus naquela cruz, que nos declara justos diante de Ti, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Queremos viver para Ti nessa perspectiva da Sua presença, do Seu amor, no meio da igreja, no seio dessa igreja local, para Te glorificar. E cada vez mais conhecemos a Tua palavra, tal como ela, como o Senhor nos deixou, para vivermos diante de Ti, diante dos irmãos, glorificando o Seu nome, nos merecimentos únicos do nosso Senhor Jesus, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou sem pecado no nosso lugar, lhe satisfazendo completamente. Muito obrigado. No nome dele nós oramos. Amém e amém. Obrigado. Tem cantina lá embaixo. 10h30 começaremos o nosso culto, tá bom?